Olá pessoal, sejam bem-vindos à série de vídeos, o convite para ler os clássicos. Vocês estão, eu acho que no quarto ou quinto vídeo dessa série, mas não se preocupe não, você pode assistir fora da ordem, não tem problema. Se você quer gostar desse tipo de vídeo, em que eu vou apresentar uma lista de livros clássicos para vocês conhecerem e contar um pouco sobre como foi a leitura de clássicos a partir do meu hábito de leitura, aí você dá uma olhada no box de descrições desse vídeo no YouTube, porque tem outros vídeos dessa série, desde o primeiro lá, que eu falo como foi qual a ideia que eu tinha de clássico, como foi a minha trajetória no hábito de leitura, e a gente reflete um pouco sobre essa coisa de ler clássicos. Ler clássicos é moleza? Ler clássicos é muito difícil? É impossível? E por que é legal ler clássicos, tá? Então nesse vídeo aqui, a gente está fazendo uma espécie de documentário. Eu vou passar para o ano de 2021. A gente terminou no vídeo anterior, tô um pouquinho atrasada, né? Nesse documentário, a gente estava com 2020, no ano passado. Em 2023 a gente falou dos clássicos que eu li em 2020 e agora em 2021. Eu vou comentar não tanto as histórias, mas assim, como foi a experiência de ler, tá? Tivemos 23 livros clássicos lidos em 2021, só mais essa observação é que se você estiver estudando letras, literatura de alguma forma, eu não sei se o conceito que eu tô aplicando de clássicos, por exemplo, pode ter escritores do século XX aqui nessa lista, que eu considero e eu vejo muitas pessoas considerarem clássicos, ok? O primeiro clássico que eu terminei em 2021 foi O Planeta dos Macacos, do Pierre Bourdieu, esse escritor francês. Olha, O Planeta dos Macacos, ele foi um livro que eu peguei para ler já conhecendo a história, porque eu já tinha assistido aos filmes. Se você nunca se deparou na cultura pop com essa história ou assistiu esses filmes, tem uma grande revelação aqui nesse livro. Agora, ler ele foi bacana. Ele não tem uma cara de clássico pela linguagem. Ele é como se fosse um relato científico da experiência de um rapaz, de uma tripulação. Então, eu não sei se ele é o chefe, eles vão parar em um planeta, entram num buraco de minhoca. E o bacana também desse livro é que, mesmo sabendo, a leitura foi interessante, porque ele tem um tom de relato e a gente percebe o tema principal dele permeando diversas situações dessa inversão de alguém estar em um planeta em que os seres humanos não evoluíram, mas os macacos evoluíram do ponto de vista cerebral, né? Aí, pessoal, eu entrei em contato pela primeira vez conheci um escritor brasileiro que foi se transformando num dos escritores meus preferidos da vida. E quem está mais recente aqui no canal sabe da minha história de amor com Guimarães Rosa, as dificuldades enfrentadas, né? O primeiro contato que eu tive com eles, eu faço muito isso, foram contos, então tenho primeiras histórias, o meu tá lá em cima. Eu li os primeiras histórias e foi uma leitura assim que, pra começar, Guimarães eu achei perfeita. E também depois já pulei pro Grande Sertão Veredas, porque eu não tô me lembrando de outro livro que eu tenha lido dele não, ainda vou ler mais. Porque assim, nesse livro tanto teve conto, tem um conto que é acho que eu posso dizer que é o meu conto preferido da vida, que é o Terceira Margem do Rio. E nesse livro tem conto que eu também não entendi, eu não entrei muito nessa coisa da linguagem. Tem um ensaio do Tolstói, escritor russo, e em livro que eu li em formato digital, que é O que é Arte. Esse ensaio é fabuloso. Ele tem uma parte muito erudita, que pra mim eu não tive muito repertório. Tolstói vai dizer o título, né, O que é Arte, mas o melhor desse ensaio é perceber a experiência do Tolstói no seu questionamento, passando não só pelo conceito de arte em si, mas pela forma que aquela arte é construída. Gente, perceber que teve uma pessoa, um cara russo, né, do século XIX, que já estava um pouco cuidando de um assunto muito caro hoje no século XXI, que é a autoria.
Vocês andam debatendo sobre a autoria na internet, um assunto que bombou aí por muito tempo, acho que continua bombando, que é, e aí, um autor que pessoalmente não é uma pessoa legal, pode fazer uma obra bacana, e essa obra, você consegue ler a obra de um autor que você sabe que ele não é uma boa pessoa? Então, no vídeo anterior, eu acho que foi o vídeo anterior, eu comentei que eu fiz a jornada das Irmãs Brontë, a trilogia, digamos assim, oficial das Irmãs Brontë, que são a Emily Brontë, a Charlotte Brontë e a Anne Brontë. Eu li o Morro dos Ventos Vivantes, foi minha estreia com as irmãs, e meu segundo Irmãs Brontë foi a Anne Brontë, em que eu me apaixonei com a Senhora de Whitefell Hall, nessa tradução que eu li. Aliás, depois que eu li Babel, deixa eu falar a tradução, eu amei. Julia Romeu, a tradutora desse livro. E a Senhora de Whitefell Hall, ele parece que vai num contraponto com o Morro dos Ventos Uivantes. Eu achei a Anne Brontë de uma inteligência para o século XIX. Era vitoriana, gente, comportamentos tão rígidos, né? Então ela vai onde raramente os escritores vão, que é para depois do casamento. O que acontece com a mulher? Se ela escolhe errado, ela até acha, ela até decide se casar, mas ela é muito nova e ela escolheu, ela não percebeu quem era esse homem. E depois do casamento, o que acontece? Já que não existe possibilidade de divórcio, né? Outro livro de 2021 foi o Chekhov, em que eu tinha lido um conto que eu fiquei impressionada, que se chama Angústia. Eu li digital, eu não sei que livro esse conto tá, saí procurando, até hoje eu não encontrei, mas também meio que parei de procurar. E eu li o primeiro romance dele, que se chama Minha Vida. A escrita do Chekhov é uma escrita russa, assim, bem de identificação, assim, no sentido bem delicado. Eu acho que ele tem um ponto que ele quer chegar, e os temas dele não estão exatamente explícitos e com aqueles diálogos provocativos, sabe? Mas é com uma delicadeza que ele vai colocando o que ele quer contar aqui. Minha Vida, também no século XIX, vai tratar dessas escolhas em que, olha, na Rússia, não só na Rússia, tá? Em muitos lugares do mundo, as escolhas dos pais não tinham muito que se debater. Os pais tinham a sabedoria, os avós tinham mais sabedoria ainda. Essa era a lógica. Não tinha ideia de juventude, gente, como é hoje, ou de criança. A criança, ela é mais frágil. Não tinha isso. A criança trabalhava em fábrica. A adolescente tinha que seguir, tinha que ganhar dinheiro e seguir o que a família determinasse. Só que o nosso personagem aqui, ele não vai seguir. Ele tem outras convicções. Então a gente vai ver uma coisa que é muito cara aos russos, eu acho, que é esse contraponto da mentalidade do trabalho, do campo e da cidade, né, com essa ascensão da industrialização, a desvalorização do trabalho com as mãos. E como que a gente perde um pouco de poesia e de arte se a gente desvaloriza os trabalhos que são feitos pelas mãos. Próximo livro foi uma releitura, é um case de sucesso que eu tenho para falar, que das reflexões dessas séries de vidas a gente comenta. A primeira frase dessa série foi: desconfie daquela pessoa que acha que ler clássicos é moleza. Desconfie. Aqui, para esse vídeo, eu vou acrescentar uma coisa. Talvez essa coisa que a gente ouve falar muito aqui. O livro não funcionou para mim. É coisa nossa aqui de internet do século XXI. Porque negócio de livro não tem que funcionar com ninguém não, gente. É a gente que tem que ir ao encontro do livro. E claro, a gente pode não alcançar o que aquele livro pode oferecer, tudo bem. Daqui a pouco a gente pega em um momento, então a gente desiste mesmo, não tem importância. Pedro Páramo foi um case de sucesso porque eu fiz uma leitura em que eu gostei do livro, mas eu percebi que eu não tinha entendido muita coisa desse livro. Então poxa, eu tô ainda muito
verde. Deixa eu ler outras coisas pra mais na frente voltar pra ele. Eu guardei esse livro e eu sabia que ele tinha uma coisa que eu não tinha. Eu poderia até ter pesquisado mais, mas eu deixei pra ler depois. E em 2021 eu fui reler. E dessa vez eu já sabia, eu já entrei num terreno um pouco mais luminoso, porque eu sabia que essa é uma história que a gente precisa ter uma atenção, cuidado para ler. A gente não sabe quem tá narrando, a gente não sabe o tempo, a gente não sabe se é memória. Então, principalmente a primeira parte desse livro, o meu livro tá todo marcado, vocês vão ver aí nas imagens, porque eu li de um jeito diferente. Eu acho que aqui Pedro Páramo começa um marco de algumas leituras em que eu percebi pra mim que eu precisava pensar em método de leitura. Não era um livro que eu ia sentar na rua, num café ou esperando um médico e ler. Era um livro que ia me demandar mais atenção e até uma espécie de elaboração de montar a história na minha cabeça. Aí, dentro da filosofia, eu comecei a olhar assim, olha, eu vou pegar alguns filósofos dos textos originais. E eu comecei pela indicação do Daniel Gomes de Carvalho, que tem um vídeo, se eu me lembrar, eu vou deixar o link aqui, em que ele fala de uma espécie de lista cronológica básica da filosofia. Um dos primeiros livros estão o Apologia a Sócrates, né? Escrito pelo Platão, mas reproduzindo diálogos do Sócrates no julgamento, em que ele vai ser julgado por estar contaminando ou influenciando jovens, e depois ele meio que vai ser condenado. Mas a legal aqui é perceber as argumentações do Sócrates quando ele é acusado de uma coisa que hoje pra gente é tão absurda, né? Mas, enfim. Olha, a estreia com o autor pode não ser do jeito que a gente imagina. Eu ouvia falar muito num autor que se chama Hermann Hesse. Eu já li algumas coisas dele, depois eu dou notícias, tá? Mas a primeira experiência lá em 2021 com ele não foi legal. Ai, esse autor é um filósofo, esse autor... Aí eu peguei o Siddhartha pra começar. É um livro bonito, né? Mas até agora foi o que eu menos gostei do Hermann Hesse. E mais pra frente na série vocês vão ver o que eu li depois. E eu já tenho aqui, ó. Ai, não sei se vocês vão ver. Não, tá mais pra cima. Vocês não vão conseguir ver. Eu já tenho outros aqui pra ler, porque eu percebi. Eu não tava pronta pra Hermann Hesse em Siddhartha. Eu achei meio autoajuda, meio apelativo. A história do Siddhartha Gautama, o Buda. Aí chegamos a uma espécie de mini decepção. Eu acho que as minhas expectativas com esse livro estavam na estratosfera, beirando a lua. E aí eu tive que descer. Me lembrei, ó, estamos em Terra, planeta Terra, terra firme, fique aí. Eu adorei o livro, mas eu acho que no momento que eu li, eu tava querendo uma coisa mais, que me mexesse mais comigo. Possivelmente eu devo ter perdido algumas coisas, ou o momento ainda vai vir também, que é a Ana Karenina do Tolstói. Olha, eu adorei, vou repetir, eu adorei esse livro. Eu só tava muito com Dostoiévski dentro de mim. Eu acho que são visões assim, diferentes, né? O Tolstói é muito organizadinho. Eu acho que eu tava querendo me desconstruir. Eu tava querendo que nem o Dostoiévski faz, sabe? Deixa assim, pensando. Aqui é tudo muito organizado, mas é um tema muito bom, né? O Tolstói nomeia o seu livro com o nome de uma mulher. Isso é uma audácia para o século XIX. Muitos dizem que esse é o grande romance do Tolstói. Não é o meu preferido do Tolstói. Nessa série vocês já viram A Morte de Ivan Ilitch, por exemplo, que é o meu preferido até hoje. E já li outros melhores do Tolstói, até talvez do que Ana Karenina. Mas eu fico pensando também que tem partes desse livro que eu não esqueci. Então talvez no momento eu tenha tido essa... Por conta do período, talvez eu quisesse uma sacolejada e não
foi a hora. Gente, eu ouvi um clássico. Não sei se oficialmente Clarice pode ser considerada clássica, uma autora clássica, Clarice Lispector, mas pra mim eu acho que ela já é uma meio que imortal, assim. Acho que vão passar anos e anos e a gente vai ficar lendo Clarice. Eu ouvi Perto do Coração Selvagem, uma história delicada. Clarice eu ainda sinto que eu perco, eu não cheguei na idade, talvez, ou na maturidade pra extrair o que eu acho que Clarice merece quando a gente entra nas obras dela. Mas eu acho que a coisa tá crescendo. Então, esse ano passado eu li o Aprendizagem, o Livro dos Prazeres, já foi melhor ainda do que Perto de um Coração Selvagem. A narração desse livro, não vou lembrar, acho que foi Toca Livros. Mas a narração desse livro foi muito boa também. Eu ia fazendo ginástica. Não sei, assim, clássico, comédia, humor, muitas vezes muda com o tempo. A gente às vezes não tem um repertório para entender o humor de determinado local, determinada época. Aqui é muito gostoso, Boboque. Eu tava numa onda também muito imersa em Machado de Assis. E foi a primeira vez que eu pude ver uma relação muito bonita entre Dostoiévski e Machado de Assis. Eu estou falando de um conto que tem nesse livrinho aqui, ó, Boboque. Um conto muito engraçado, um conto curtinho. E que tem nessa edição da Editora 34 um contexto que eu acho que vale muito a pena a gente saber o contexto que o conto foi escrito para poder achar ele ainda mais engraçado. O motivo que o Dostoiévski teve para escrever esse conto faz dele ser hilário. Temos também, em 2021, um livro que eu recomendo muito, esse livro. Depois, quando eu fui lendo esse livro, eu fui vendo, gente, esse livro foi referência para muito filme, porque eu já assisti filmes exatamente com essa história, não igualzinha, mas jogos amorosos, jogos de sedução. Esse livro foi um escândalo para a época. Eu tô falando do Caudelot de Laclos com As Relações Perigosas. Essa edição da Penguin, ela é maravilhosa porque ela também tem um contexto de época que eu sozinha não iria, ou então eu teria que pesquisar. Aqui no canal a gente tem um vídeo com vários livros da Penguin, tá? Eu recomendo muito que vocês procurem os clássicos da Penguin, da Editora 34, outras editoras como Companhia das Letras. Eu pude perceber o quanto que a edição interfere, muitas vezes, ou até no e-book também, tanto faz, textos de apoio, interferem na experiência que a gente vai ter, principalmente de leitura. Principalmente se você for como eu, que é leitora comum, que não estuda. Então, quem estuda, com certeza tem que ter, acho que também até mais respaldo, né? Mas às vezes já tá tarimbado para algumas coisas. E a gente que não estuda, a gente pode aproveitar já contextos de pessoas que passaram estudando esses livros. Esse aqui é um livro todo epistolar, ou seja, contado em cartas. A experiência de você construir uma história que, na verdade, ela não tá posta para você, em um clássico. Você vai para outras leituras com outro repertório, sabe? Quando você sai de um livro como As Relações Perigosas, a gente pega os livros até contemporâneos e a gente sente que a gente até ganha mais desenvoltura para algumas interpretações. Bom, eu li meu primeiro Schopenhauer. Que mocinho pessimista, viu? Eu tô colocando aqui não ficção, tá, gente? Filosofia, a arte de envelhecer. Eu não sei se eu tenho muito pra falar desse livro. São aforismos pessimistas e com vários pensamentos, ideias do passar do tempo. Agora eu vou fazer um combo 2 em 1, porque tivemos Freud, que eu tô considerando clássico, assim, é um texto do século XIX, e o Freud é tão acessível, gente. Eu já tinha lido pra faculdade, na pós-graduação, O Mal-Estar na Civilização, não lembro de nada. Eu até tenho um texto aqui. E aí fui pegar o Freud e fiquei impressionada com a tranquilidade, no sentido de o texto, o Freud mexe muito com literatura, né? Eu recomendo para vocês esse texto aqui, que se chama O Infamiliar, o das Anne Heimlich. E tem toda uma questão com a tradução aqui. Tem nessa edição da Autêntica, a gente tem todo também um texto
explicando o texto do Freud, mas o texto do Freud é maravilhoso e vai passar por diversas histórias. Aqui no canal Comparando Livros, a gente tem uma sequência de vidas bem interessante, caso você queira entender essa coisa do não lugar, do estrangeiro. Tem algumas traduções que chamam em familiar de um estrangeiro. E logo em seguida tem um conto do E.T.A. Hoffmann. E esse em familiar aparece muito em Clarice Lispector. Esse em familiar a gente vai pegando em outras histórias. Aqui no canal Comparando Livros já chegamos aqui em outras histórias a pensar esse tema. E o conto do E.T.A. Hoffmann, O Homem da Areia, que o Freud até usa também para explicar esse conceito do das Alzheimer's. Um livro que me deixou desconstruída, só que durante a leitura, eu só quando terminou que eu, puxa vida. Às vezes tem isso com leitura, né? O livro vai, você ainda não sei, não deu aquele impacto, mas quando termina O Estrangeiro, do Albert Camus, primeiro livro, primeiro texto que eu leio do autor famoso aí francês, que teve a ruptura com o Sartre. Eu tenho vontade de depois estudar mais essa ruptura, diferença de visões de mundo. O Camus, ele rompeu com a esquerda, mas ele não rompeu com a esquerda com as ideias da esquerda. Ele rompeu com a esquerda mais partidária. Enfim, eu sou curiosa, já eu tô na minha digressão aqui. Mas O Estrangeiro é um livro curto, é um livro com a linguagem bacana pra gente pensar um protagonista aqui. Mas ele não é estrangeiro somente no sentido estrangeiro, que dialoga até aqui com o Freud. Ele é meio estrangeiro do humano, do natural, das emoções. E os desdobramentos dessa história. Uma outra decepção literária foi Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, quem sabe no futuro uma releitura. Agora, esse livro, quando eu comentei sobre ele aqui no canal, eu falei, né? Ele tem um começo incrível, um final maravilhoso, mas o meio eu não tinha empolgação para ler, sabe? E toda a parte simbólica dele também é maravilhosa. Eu acho que precisa eu entender mais, acho que numa releitura, como aconteceu com Pedro Páramo, pode ser que o livro tenha um impacto maior, porque eu sei que essa história ela é muito impactante, né? Eu era muito curiosa para ler esse livro, é não ficção, de um filósofo, digamos assim, Edith Thoreau, que é o Walden, na linha de uma experiência de alguém que largou seus bens materiais, praticamente, para falar de uma experiência ultranatural. Esse é um livro que me lembra muito o filme Capitão Fantástico, e que tem a família que vai para a natureza reviver a República de Platão, nessa pegada. Essa pegada muito naturalista, eu gosto de ler, mas é uma pegada que eu sou muito urbana, gente, é muito distante, eu sou tecnológica também. Mas é por isso, eu gosto de encontro a esse universo para me frear, porque eu sei que também o caminho da cidade, da correria, adoece a gente também. Aquele livro que, se você for ler, uma ótima dica para quem quer começar a ler clássicos, esse aqui, que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Muita gente lê pra escola, mas pega ele sem negócio de fazer prova. Gente, essa história é a história do Fabiano, é a história da linguagem. A palavra se banalizou, mas de empoderamento, né? De tragédia familiar e de trajetória familiar, é muito emotiva, da seca, da busca por uma vida melhor. É um livro que a gente consegue entrar no clássico de um jeito tranquilo, eu acho, também, para quem tá começando. E nesse finalzinho, vamos falar de um livro que eu já passei adiante, porque esse eu não sei. Eu fiquei meio assim, não, esse eu não quero tentar de novo, não. Eu li, mas quando chegou do meio pro final, eu fui assim, ó,
porque acho que foi... é Os Três Mosquiteiros do Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas. Gente, eu tava com o Conde de Monte Cristo. Eu amo o Conde de Monte Cristo. Os Três Mosquiteiros, ele tem uma pegada Conde de Monte Cristo nessas aventuras mirabolantes. Mas eu não consegui... Os personagens, eu não vi propósito. O Conde de Monte Cristo tem um propósito central. É um fio que me grudou. Mesmo tendo essas aventuras ali no meio. E Os Três Mosquiteiros, e eu gosto tanto dos filmes dos Três Mosquiteiros. Outro livro que ele foi crescendo depois da leitura com o tempo. Isso pode acontecer também. Durante a leitura ele foi assim, foi legal, mas não teve um impacto. Mas depois eu fui ver, nossa, esse livro teve uma sacada, que é O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. Esse texto também que me impressionou. Olha, geralmente eu não sou muito fã de descrições. As descrições muitas vezes me perdem pela atenção. Eu tenho um pouco de déficit de atenção. Então, livros muito descritivos às vezes me tiram, assim, eu perco um foco. Eu não sei como são vocês. Me conta aqui nos comentários. Então, eu me lembro que ler O Grande Gatsby foi o primeiro livro que, mesmo com as descrições do Fitzgerald, eu não perdi o foco. O texto dele me pegou. Então, é uma história para a gente pensar o valor do tempo, da passagem do tempo, das oportunidades. E é uma história do liberalismo, do capitalismo, liberalismo, aquela ascensão ali dos Estados Unidos. E essa coisa de ter que ter o dinheiro para depois se ter o amor, sabe? Olha, eu acho que eu cometi uma falha aqui nessa série documentário, porque eu tinha começado a ler o Nietzsche, mas eu acho que eu não falei dos livros do Nietzsche que eu tinha lido. Olha, o primeiro livro do Nietzsche que eu li, que eu não peguei aqui o ano que eu li, foi O Crepúsculo dos Ídolos. Ler Nietzsche eu achei um pouquinho complicado, mas a gente tem que voltar, tem que ler o aforismo, voltar. O meu tá aqui no plástico porque eu tive um acidente com o meu livro e eu tive que comprar outro. Tem um vídeo da minha amiga que eu tanto carinho por ela, que saudade, que é a Ângela Ornati, do canal Ao Sol no Quintal. Tem um vídeo que ela explica direitinho. Ela é psicoterapeuta, filósofa, já leu tudo isso aqui do Nietzsche, do Freud. Ela explica direitinho uma ordem didática pra gente ler os livros do Nietzsche. Então, em 2021, eu me lembro que eu li A Genealogia da Moral. Esse foi um livro que eu li do Nietzsche, que eu fui entendendo algumas coisas, mas eu pegava ele pra ler em momentos que eu emocionalmente não tava assim muito legal. Então, muita coisa eu passou batida. Cheguei até a pular algumas partes. Então, é um livro que eu vou voltar. E eu termino essa lista. Vocês ainda estão aí, né? Com O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, que eu acho que o meu tá lá em cima. Eu acabei não... vou deixar a foto aqui. O Arthur C. Clarke é um autor de ficção científica das antigas. Ficção científica é um gênero que eu tenho, assim, um pouco de dificuldade. Mas eu acho ficção científica, para quem gosta, uma ótima pedida para ir lendo os livros mais antigos, porque a linguagem geralmente é uma linguagem mais... sentido denotativo, né? Sem, assim, frases mais objetivas para explicar a coisa da ciência. Então, o que eu achei interessante é que O Fim da Infância é uma história de invasão alienígena, mas que não é aquela invasão Independence Day, Guerra dos Mundos. Na verdade, é uma coisa política, é uma invasão que está até ajudando as pessoas. E aí eu acho que a gente termina mais essa série, tá? Lembrando que os vídeos anteriores dessa série de vídeos vão estar no box de descrições desse vídeo no YouTube.